Parabéns ao Dimas pelo trabalho excepcional que tem realizado aí à frente do combate ao coronavírus, a ele, aos cientistas, aos médicos aqui de São Paulo, que vem realizando um trabalho hercúleo, não só competente, mas acima de tudo que exige demais, não é? A gente sabe disso, é uma linha de frente especialíssima, porque representa, na verdade, a ciência contra uma doença que cada vez nos deixa mais amedrontados. Doutor, qual é a situação real do estado de São Paulo? Como é que o senhor analisa essa doença no Brasil e no mundo, né? Ontem a OMS mandou um recado que não foi lá muito legal. Olha, esse ano a gente ainda não consegue combater o vírus. E havia perspectiva já até de data de encerramento para muita gente, inclusive cientistas, dessa doença na forma mais grave que está, e depois sim se transformar numa gripe comum. Mas o OMS deu um recado muito ruim para o resto do mundo. Enfim, qual é a situação de São Paulo, do Brasil, e as nossas armas aí, que são as vacinas, para enfrentarmos esse inimigo que realmente é muito pior do que a gente esperava? Bom dia. Bom dia, Datena. Olha, Datena, nós estamos num momento de extrema preocupação nesse momento. Quer dizer, essa chamada segunda onda, que era esperada, né? Isso já aconteceu em outras pandemias, aconteceu durante a gripe espanhola, né? E na gripe espanhola foi exatamente o que nós estamos observando agora, uma segunda onda muito mais intensa e muito mais mortal do que a primeira onda, né? E isso está acontecendo agora, que já aconteceu em outras regiões do mundo e agora está acontecendo aqui no Brasil, e já aponta aí uma gravidade muito maior do que a primeira onda. Quer dizer, a primeira onda ela teve aí algumas características que até foram propícias, vamos dizer assim, que foi a sua introdução heterogênea, quer dizer, ela não foi introduzida em todos os locais ao mesmo tempo, ela teve uma velocidade de introdução que partiu dos grandes centros, foi para os centros depois do interior. Então houve aí uma certa possibilidade de preparação, né, para o enfrentamento. Agora, essa segunda onda, ela aparece quando o coronavírus já está presente praticamente em todos os municípios do Brasil, e ela volta em todos esses municípios. Quer dizer, não tem uma região em especial que esteja ainda fora ou protegida do coronavírus. E ela volta com uma intensidade muito explosiva, e tem um complicador, tá? Ela volta com uma variante. Já em vários locais, inclusive lá em Manaus, foi a primeira manifestação dessa variante, uma variante chamada variante brasileira, ou a variante Amazonas, ou P1, como outros dizem. Começou lá em Manaus, e lá em Manaus ela já fez um estrago, né? E está se disseminando muito rapidamente. Aqui no estado de São Paulo, ela já teve a sua manifestação importante na cidade de Jaú, depois na cidade de Araraquara, e já está atingindo outros municípios que já estão com seus hospitais, as suas UTIs lotados. Então, nós estamos num momento de uma preocupação muito grande, e agora com uma real possibilidade, dada a velocidade de instalação, né, dessa variante, ela é mais rápida do que a variante anterior, ela transmite mais, ela determina uma carga viral maior nas pessoas infectadas, ela aparentemente leva a uma gravidade maior
aos casos clínicos de indivíduos entre 40 e 60 anos, né? Ela atinge também essa faixa etária de uma forma mais intensa. Então, isso causa muita preocupação. Essa variante, ela tende a se tornar a variante dominante, porque ela é mais veloz na transmissão. E, nesse momento, existe aí um real problema pela frente, que é a possibilidade de nós termos aí as nossas UTIs, os nossos hospitais, atingindo aí a sua capacidade máxima, né, de ocupação muito rapidamente. Então, nós estamos num momento difícil. E, paralelo a isso, por outro lado, as pessoas, né, já com até muita descrença em relação às medidas que têm que ser tomadas, que até eu acho que aprenderam não, né? Convivem com o vírus há muito tempo, e eu acho que perderam um pouco a sensação da gravidade, né, da doença, e tem tentado aí, inclusive, não obedecer às normas que têm sido recomendadas, né? E não só pessoas, como inclusive municípios, né? Municípios que não têm aí aderido às recomendações do Estado de São Paulo, aqui especificamente, do Centro de Contingência, muitos inclusive contestando essas orientações, e tudo isso leva à minha conclusão de que o momento é um momento, talvez um momento mais importante, o momento mais grave de toda a pandemia. Nós estamos começando a bater os números da primeira onda, né? Estamos superando rapidamente os números da primeira onda, e nesse momento faz-se aí necessário um grande movimento da sociedade como um todo, não só da parte do governo, no sentido de fazer esse enfrentamento. Pela primeira vez eu vi aí uma mobilização maior dos governadores, principalmente dos seus secretários de saúde, que pediram ontem ainda, através de uma carta aberta, que houvesse uma ação, né, mais efetiva do Ministério da Saúde, no sentido de determinar medidas restritivas em níveis nacionais. Acho que isso não vai acontecer, né? Acho que o nosso Ministério não vai tomar esse tipo de medida. E, portanto, os estados ficarão, mais uma vez, tomando as suas próprias medidas, sem uma coordenação central, o que pode ser fatal aí, né, nos próximos dias, nas próximas semanas. Lembrar, Atena, que a vacina é importante, ela é necessária, precisamos vacinar rapidamente, mas não é a vacina que vai mudar essa situação atual. A vacina ainda vai demorar um pouco para fazer efeito, para que ela tenha um efeito sobre a mortalidade geral. Nós precisamos aí completar a vacinação de pelo menos 50 milhões de brasileiros, que são os mais vulneráveis, e isso ainda vai aguardar um tempo, né? Nós não temos vacinas suficientes para fazer essa vacinação. Eu imagino que vamos gastar aí até o meio do ano, né, se formos bem-sucedidos, para cobrir essa parcela da população. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar com essa epidemia, com as medidas que nós estamos já, de uma certa maneira, acostumados. Quer dizer, é o uso extensivo da máscara, é o distanciamento social, é a diminuição das atividades para aquelas atividades que sejam essenciais, é a restrição de movimentação. Enfim, infelizmente são as únicas medidas que nos restam para combater essa segunda onda, né? E acho que o poder público tem feito as orientações, mas a população, de uma forma geral, não está aderindo. E acho que vai precisar aí repensar profundamente essas estratégias, né? Acho que é isso, Tatiana. Doutor, a vacina,
sobre uma outra pergunta, só tem duas formas de você combater a situação que nós estamos enfrentando no mundo, né? Ou você tem a vacina para a médio prazo tentar conter essa segunda onda do coronavírus, ou então o isolamento. Não tem outro jeito. O isolamento definitivo, o lockdown, é quase que impensável num país que vive sérias dificuldades econômicas e também uma resistência muito grande ao lockdown. Mas há outra forma de você combater essa segunda onda, mesmo porque já não há só mais uma variante, são várias mudanças do vírus, que é um erro genético do vírus ao se replicar, e a tendência é que ele continue mudando para pior, tá? Ele mudando para ficar cada vez pior. Ele aparece de uma certa forma nos Estados Unidos, aparece de uma certa forma na Inglaterra, aparece de uma certa forma no Brasil, aparece de uma certa forma na África do Sul. Algumas variantes têm diferenças de letalidade e também de transmissão. E a partir do momento que a gente não tem vacina, a partir do momento que a vacina a curto prazo precisa de uma segunda dose, a maioria das vacinas precisa de uma segunda dose, esse vírus vai se multiplicando. Há outra forma, a não ser restringir a circulação das pessoas e até que ponto a circulação tem que ser restrita. Por exemplo, em Araraquara nós temos um lockdown total, fechamento total. É possível que a gente tenha necessidade de progredir para isso diante da situação que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo, doutor Dimas? Olha, Datena, você veja, Araraquara, durante toda a primeira onda, ela foi relativamente bem sucedida. Foi uma cidade em que existe um sistema de saúde bem organizado. O prefeito Edinho é uma pessoa muito preocupada, então ela conseguiu controlar bem a primeira onda. E, de repente, lá explodiu. Quer dizer, a partir de janeiro, houve uma explosão de casos. Rapidamente, a capacidade de atendimento de UTIs, mesmo ampliando o número, foi atingida. E, inclusive, o prefeito começou a ter problemas de suprimento de oxigênio, tá? E começou a ter que improvisar leitos em áreas que não são de UTI. E o mesmo aconteceu em Jaú, tá? Então, isso demonstra aí o potencial explosivo dessa variante chamada P1, e que tem um outro inconveniente, Datena. Nós não sabemos se as vacinas que estão em uso conseguem proteger contra essa variante. Nós estamos testando, o Butantan rapidamente está testando, deve até o final dessa semana ter os primeiros resultados, mas já existem indicativos de que essa vacina da AstraZeneca, por exemplo, teve problemas com a variante sul-africana, que incorpora a mesma mutação nessa variante P1, e essa é uma preocupação. E também existem dados de que os indivíduos que foram infectados com a primeira variante da primeira onda, não estão totalmente protegidos contra essa variante, né? Então, tudo isso leva a um quadro de gravidade epidemiológica que não pode ser encarado simplesmente como um aumento da segunda onda decorrente da movimentação. Obviamente que a movimentação, a aglomeração, essa questão das festas de fim de ano tiveram importância, mas também há um comportamento diferente do vírus. E, portanto, medidas de restrição de circulação terão que ser tomadas e exigirão serem tomadas na medida que sejam capazes de impedir a circulação do vírus. Eu não digo que será necessário o chamado lockdown, mas será necessário seguramente voltarmos para os níveis de restrição que fizemos lá em maio, junho do ano passado, quando se procurava aí diminuir, né, pelo menos 60% o nível de circulação das pessoas, o nível de mobilidade social, para que isso possa, de fato, refluir a cadeia de transmissão.
Quer dizer, hoje o grande problema é que, como o vírus se transmite de forma mais efetiva, a cadeia de transmissão é mais fácil. Quer dizer, hoje você pode transmitir esse vírus de forma mais eficiente, e aí o contato social é o que propicia essa transmissão. Então, mais uma vez, vamos ter que trabalhar na questão da diminuição desses contatos, da diminuição das reuniões, da questão do home office, da questão do número máximo de pessoas em possíveis reuniões, da restrição de aglomerações, da restrição de atividades sociais não essenciais. Enfim, nós vamos ter que tomar as medidas que foram tomadas lá atrás, no pior momento da epidemia lá atrás, que foi maio, junho e julho, e vamos ter que tomar essas medidas de uma forma geral, porque também não basta tomar isso num único lugar, né? Não basta numa única região. Nesse momento, nós temos que esfriar a transmissão e na minha opinião, não é a opinião do Centro de Contingência, obviamente, mas é a minha opinião e eu defendo isso, e o estado todo de São Paulo deveria ser colocado imediatamente numa fase mais restritiva, numa fase vermelha, com diminuição da circulação, principalmente a partir das 20 horas da noite, para evitar aí essas questões de festas, de aglomerações, né? E isso por um período mínimo de 15 dias. Com isso, a gente consegue esfriar essa velocidade inicial dessa transmissão, dessa P1, e com isso ganhamos um tempo aí, né, para tomarmos medidas que sejam mais lá na frente, compatíveis com essa velocidade, né? O fato é que nos preocupa, quer dizer, estamos vendo aí São Bernardo do Campo também com problemas, algumas cidades com problemas inclusive de suprimento de oxigênio, alguns estados já além da sua capacidade de atendimento, pedindo socorro, pedindo a possibilidade de transferência, né, de pacientes. Então, é um momento difícil, Datena. É um momento da segunda onda muito difícil. E isso aconteceu na gripe espanhola. Isso é interessante, né? A história nos ensina muito. A gripe espanhola teve exatamente isso. Uma primeira onda que foi mais branda, e aí foi na sequência uma segunda, e teve uma terceira onda na gripe espanhola. Né? Teve uma segunda onda em que o vírus veio de uma forma muito mais intensa, muito mais letal, né? E que foi a segunda onda que determinou a grande mortalidade que nós tivemos lá. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, nessa situação, uma situação assemelhada. Infelizmente, essa variante veio aparecer aqui no Brasil, né? É uma variante que tem componentes tanto da variante inglesa como da variante sul-africana, e ela tem uma afinidade maior pela célula do hospedeiro, ela produz uma carga de vírus maior, e por isso ela está atingindo, né, pessoas mais jovens. Não sabemos ainda se ela é mais mortal, né? Isso ainda vai ter que ser respondido, mas ela é mais infecciosa, né? Ela tem uma capacidade de replicação maior e, portanto, o potencial dela também de determinar a doença é maior. Mas o fato só dela ser mais veloz leva maior número de pessoas aos hospitais e, consequentemente, lota as nossas UTIs, as nossas enfermarias, e é isso que pode determinar aí o colapso da saúde pública. No mundo inteiro a doença estava regredindo e regredindo bastante. Nos Estados Unidos chegaram a ter 250 mil casos, hoje a média chegou a cair a 59 mil. Nós, inclusive, passamos os Estados Unidos num dia em número de casos e número de mortes ficamos a 68. Depois, os americanos começaram a ter uma tendência de ascensão da doença. Significa que as vacinas não estão fazendo efeito mesmo, não é? E ainda não teria tempo para fazer efeito. E significa que a remissão e depois a volta da doença significa que já é a ação da variante de uma forma mais grave.
em todos os locais do mundo onde a doença havia regredido, ela está voltando. Não com a intensidade anterior, mas está voltando com tendência de alta. Essa é a expectativa. Seria por todos esses fatores que o senhor indicou, e a Coronavac e a Pfizer, todas essas vacinas que estão em primeiro estágio, já aprovadas, inclusive pelos seus organismos internacionais e sendo aplicadas, todas elas precisariam de um tempo para se adaptar a essa variante nova? Veja, Datena, as vacinas, elas demoram pelo menos 40 dias após a aplicação para atingir o seu potencial máximo de proteção, né? Então, ela não é imediata, né? A proteção da vacina não é imediata. Nós começamos a vacinação aqui no Brasil no dia 17 de janeiro, num primeiro momento ainda de uma forma muito reduzida, e nesse momento estamos aí beirando 7 milhões de pessoas, de um total, né, de 44, muito próximo de 50 milhões de pessoas que seriam necessárias serem vacinadas nessa primeira fase, que envolveriam aí os indivíduos acima de 60 anos. E vamos aguardar ainda um bom tempo para que isso aconteça, né? Isso não vai acontecer, na minha opinião, antes de junho, julho. E, portanto, não é a vacina que vai interferir nesse momento no número de mortes. Ela vai diminuir progressivamente, vai proteger os indivíduos progressivamente, mas não vai ser uma ação imediata. Por outro lado, a velocidade de expansão da epidemia é muito rápida. Quer dizer, ela não acompanha a velocidade de proteção da vacina. Por isso, mesmo que a gente tenha um aumento da vacinação, nós vamos ter que enfrentar esse momento mais agudo agora, tá? Esse momento mais agudo nós vamos ter que tomar outras medidas, continuar vacinando sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que tomar outras medidas mais eficientes. E nos Estados Unidos é um caso muito paradigmático, né? Quer dizer, até o final do ano nós tínhamos lá na direção dos Estados Unidos um presidente negacionista, um presidente que não coordenava o combate à pandemia, e agora mudou radicalmente. Agora tem uma coordenação nacional, agora eles estão tomando medidas que são efetivas, entenderam a gravidade da doença, e eu acredito que eles vão conseguir controlar, né? Vão conseguir controlar pela vacina, sim, mas também por outras medidas que eles estão tomando, né? E na Europa, né, você vê, a segunda onda ela aconteceu antes, né? Aqui o Brasil sempre ele é um pouco atrasado em relação ao que acontece nos países da Europa. Lá a preocupação com as variantes é enorme nesse momento, né? Tanto é que vários países decretaram o lockdown e o fechamento de suas fronteiras, inclusive para o Brasil, né? Exatamente para impedir o surgimento lá dessas variantes que são mais agressivas, tá? Aqui no Brasil, o Brasil é um país aberto, né? Ele nunca teve uma política de contenção do vírus, pelo contrário, né? Nós continuamos sendo dirigidos por negacionistas que a todo momento estão, inclusive, questionando a pandemia, questionando a gravidade da pandemia, e aparentemente não estão olhando para esse segundo momento. Quer dizer, os governadores que estão pedindo aí medidas de restrição, não sei se serão atendidos, mas aparentemente já houve inclusive uma manifestação aí por parte do Ministério de que não serão adotadas medidas restritivas em nível nacional, e por isso, né, voltamos aí à situação de cada estado por si, cada estado com as suas dificuldades imensas e com a dúvida em relação às vacinas, a capacidade de proteção das vacinas em relação a essa P1. Precisamos desses dados muito rapidamente, o Butantan está trabalhando, deve ter os resultados essa semana ainda, tá? E se for protetivo é uma situação, se tiver problema nessa proteção é uma situação diferente, porque aí teremos que fazer a adaptação da vacina muito rapidamente. E
São questões que precisam ser respondidas o mais rapidamente possível. De qualquer maneira, nesse momento, as medidas de combate à circulação do vírus são fundamentais e precisam ser tomadas. O ideal seria, do melhor dos quadros, para todo mundo, que as medidas fossem tomadas em nível Brasil. Isso seria o melhor dos mundos. Eu tentei conseguir do senhor presidente da República uma resposta se ele aceitaria algo próximo de lockdown, e não obtive resposta até agora. Já faz um dia e meio que eu perguntei sobre isso, porque pela tendência que nós estamos observando, não haverá outra maneira a não ser o Brasil restringir e muito. Teve gente que até apanhou. Teve um médico que até apanhou em determinado local quando ele sugeriu um lockdown. Então, que há negacionismo, não há dúvida que há, mas até agora não conseguiu obter do presidente da República, que é a autoridade máxima do Brasil, se ele aceitaria algo próximo de uma medida restritiva que se diz necessária, isso por todos os estados da Confederação, a maioria dos estados da Confederação. Doutor, qualquer medida que seja adotada, é a última pergunta, ela tem que ser adotada rapidamente, porque a gente tem um outro fator aí que é muito grave. A gente está saindo de verão e começando a entrar em períodos mais frios. E esse vírus, como todo vírus, em que pese ele resistir bem ao frio, ele também se dá melhor no frio. Se a gente chegar numa situação de inverno, com essa situação que a gente está hoje no Brasil, independente de todos os outros detalhes, é claro, se continuarmos do jeito que a gente está, a situação é bem grave e aí a gente estaria caminhando para um abismo maior do que a gente imagina. É engano meu que eu estou colocando aqui ou não? Você está corretíssimo, Datena. Nós estamos iniciando uma parte do ano em que há um favorecimento da transmissão de doenças respiratórias. E lembrar, Datena, nós estamos também muito próximos do início do período da gripe. Quer dizer, a gripe começa a voltar, logo, logo nós vamos ter que iniciar a campanha de vacinação da gripe também, e, portanto, teremos aí, mais uma vez, duas epidemias, se não controlarmos, né, a do coronavírus e a da gripe. Como o tempo é pouco, quem tomou a vacina do coronavírus tem que tomar a vacina da gripe também? Sem dúvida. As populações são muito superponíveis, principalmente as pessoas idosas, né? Tem que tomar, sim, a vacina da gripe. Existe aí um intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra. A vacinação da gripe deve começar agora, na primeira quinzena de abril, como acontece todo ano. Mas, por outro lado, tem a vantagem, né, de que o distanciamento social, o uso de máscara, a inibição das aglomerações também tem interferência na transmissão do vírus da gripe, que é basicamente transmitido pela mesma forma, né, pelas secreções respiratórias. Para encerrar mesmo, nós estamos próximos de um colapso em termos de hospitais aqui no estado de São Paulo também. No Brasil me parece claro, mas aqui no estado de São Paulo também. Olha, Datena, houve um aumento muito grande, uma velocidade muito grande de demanda de internações, né? Essa semana o número de internados em UTI bateu recorde durante toda a epidemia. Existe ainda uma certa reserva de leitos de UTI, mas essa reserva ela não é concentrada, né? Já existem muitos municípios já com ocupação próxima do máximo, né? Inclusive muitos municípios transferindo pacientes, e, portanto, se não agirmos, essa capacidade de atendimento ela pode ser superada rapidamente, né? Dada a velocidade com que os casos estão se instalando. E isso pode, de fato, trazer dificuldades de internação. Eu vejo nos jornais de ontem de que vários hospitais privados, que são geralmente muito bem equipados, né, com filas de espera para internação em UTI, vários municípios do interior já com 100% de lotação, né? Então, é uma situação, nesse momento, que precisa de controle urgente.
E lembrar, Datena, que qualquer medida de controle que você implemente hoje, ela só vai fazer efeito daqui 15 dias, tá? Porque a cadeia de transmissão do vírus, o tempo de replicação do vírus, é de 15 dias. Então, antes de 15 dias, né, ele não consegue mudar essas velocidades de forma substancial. Qualquer medida que você toma hoje, né, você precisa, no mínimo de 15 dias, para observar esses resultados. Doutor Dimas, um ótimo dia e que Deus nos ajude, porque precisamos disso e, repito, parabéns pelo seu trabalho, da sua equipe do Butantan, da equipe toda que o senhor trabalha, que é um trabalho super, hiper bem realizado e, na realidade, em prol de salvar a população de São Paulo e do Brasil. Um abraço grande. Fique com Deus, doutor. Obrigado, Atena. Fique você também. Deus nos proteja a todos.